Dentro da série Instituto Gunnar Vingre, vamos estudar com o pastor Afonso Chaves a Epístola aos Hebreus. Os irmãos podem abrir as Bíblias na carta aos Hebreus. Entramos agora no estudo do livro ou carta aos Hebreus, fazendo menção a características desta carta. Podemos dizer da seguinte forma: este livro, nos manuscritos gregos mais antigos, diz apenas aos Hebreus. Seu conteúdo, no entanto, revela que foi escrito a cristãos judeus e emprega a Septuaginta nas citações do Antigo Testamento. Lembrando que Septuaginta foi justamente a compilação de todos os considerados livros sagrados, o cânon hebraico, o que foi feito por um grupo de estudiosos alguns anos antes de Jesus vir. Foi o ajuntamento dos livros considerados inspirados, a Septuaginta. E esta carta aos Hebreus emprega mais termos encontrados nesta versão do Antigo Testamento, Septuaginta. Agora, a ausência de qualquer referência à destruição do Templo de Jerusalém e do seu culto levítico é um forte indício de que o escritor ou o autor escreveu esta carta antes do ano 70 depois de Cristo, porque a carta é desenvolvida como se ainda existisse o culto em Jerusalém, no templo em Jerusalém, no molde da lei judaica. Ainda podemos dizer sobre esta carta, o escritor não se identifica no título nem através do livro. A opinião de que Paulo haja sido o autor não é aceita por muitos eruditos, uma vez que o estilo esmerado e o seu embasamento na Septuaginta, sua maneira de introduzir as citações do Antigo Testamento, seu método de argumentar e ensinar e a omissão da sua identificação pessoal são muito diferentes das características de Paulo. Em todas as cartas de Paulo ele faz questão de citar o seu nome, defende o seu ministério que recebeu do Senhor, e toda a sua argumentação é dentro de um padrão, o que na carta aos Hebreus é totalmente diferente. Agora, alguns acham que possa ser uma carta escrita por Paulo por causa da profundidade do texto, da facilidade de comparação texto do Antigo Testamento com a realidade em Cristo Jesus, a citação sempre da preeminência ou da excelência de Cristo Jesus sobre todos os demais personagens bíblicos. Alguns acham que pudesse ser de Paulo. Como também no final da carta aos Hebreus, no capítulo 3, podemos observar que são citadas algumas coisas que poderia alguém ligar isto a Paulo. Por exemplo, no verso 23 faz menção de Timóteo: sabei que já está solto o irmão Timóteo, com o qual, se vier depressa, vos verei. Um texto, umas palavras próprias de Paulo, ligadas a Timóteo. E a outra colocação é o verso 24: saudai a todos os vossos chefes e a todos os santos, os de Itália vos saúdam. Então quem escreve deve estar na Itália, de onde a suposição que Paulo
estando preso, escreveu esta carta com esmero e faz essa menção de Timóteo. Mas a maioria, quase totalidade dos estudiosos não concordam ser esta carta escrita por Paulo, por faltar a identificação, o que é comum nas cartas de Paulo, e mesmo que se referisse a Timóteo, trataria com mais algum cuidado, falando de Timóteo e outros mais cooperadores. Continuando ainda a falar sobre a carta aos Hebreus, deixando de lado o nome do escritor, é certo que este escritor, escreveu na unção do Espírito e com entendimento e autoridade de um apóstolo. Não importa quem escreveu, porque Pedro mesmo na segunda carta, no capítulo 1, ele cita que todos que escreveram não escreveram de sua vontade, mas inspirados pelo Espírito Santo. Portanto, não é tão importante saber quem foi o autor, mas com certeza a inspiração foi do Espírito de Deus. Assim, nessa autoridade de um apóstolo, o autor descreve a sua obra como uma palavra de exortação. Lá no capítulo 13, verso 22, o escritor fala exortação, que escrevia esta exortação. E oportunamente, sim, após algum ensino, encaixa a adequada exortação, e isso através de todo o livro. Que queremos estar considerando com isso, que o escritor traz alguma argumentação nesta carta aos Hebreus, mas logo ele introduz uma exortação. E vamos perceber que há muita exortação, de onde podemos até entender que algumas argumentações são exortação na verdade, porque ele se estende muito em exortação em meio às argumentações, aos ensinos que traz. Peculiaridades. Hebreus é o único livro do Novo Testamento que expressamente declara que Jesus Cristo é o sumo sacerdote da nova aliança profetizada. Muitos livros nas Sagradas Escrituras, muitas cartas, mas expressamente é Hebreus que declara isso com muita ênfase. Outra particularidade, Hebreus parece mais um sermão que uma carta. Muitos estudiosos consideram que não é uma carta, isso é um sermão, mas alguns chegam a dizer, noutra análise, começa como um tratado, desenvolve-se como sermão e termina como carta, porque a forma como que o autor entra no assunto é direto, como se fosse um tratado, vai desenvolvendo como se fosse um sermão, uma pregação, e termina de fato como sendo uma carta com saudações e despedida, o que normalmente se vê em todas as cartas. Outras peculiaridades. Perfeição. A palavra perfeição aparece 11 vezes. 11 vezes o autor tem o propósito de incentivar os leitores à maturidade, à perfeição na vida cristã. Também a palavra eterno, 9 vezes, sempre indicando a permanência da fé. E continuando, os termos céu e celestiais têm muita ênfase no livro, porque ele desloca de tudo aquilo que é material da religião judaica, do judaísmo mais terreno, e eleva as pessoas para o celestial. Mais ainda, a palavra melhor. Outra particularidade deste livro é chave em Hebreus, ocorre 13 vezes. Melhor, Jesus é melhor, melhor fiador, e assim segue o aspecto da palavra melhor, já trazendo um tema da própria carta. Jesus melhor, aliança melhor, sacrifício melhor, e assim muitas vezes é citada esta palavra. E o último capítulo, o capítulo 13, versículo por versículo, é como um checklist, é como uma listagem de conferência para uma vida cristã vitoriosa.
O autor vai colocando palavras, verso a verso, como de fato, para nós considerarmos a nossa vida cristã. Se de fato está daquele jeito, assim, temos uma vida cristã vitoriosa. Advertências, conforme já dissemos no início, muitas advertências. Algumas citadas, que poderíamos estar destacando antes do estudo do livro: o perigo da negligência da nossa salvação. Achamos isso no capítulo 2. O perigo da desobediência, não se rebelar como os israelitas no deserto, para não perder o descanso hoje, como eles perderam no passado. O que encontramos no capítulo 3 e também capítulo 4. Outra advertência: a perda da esperança da salvação por causa da apostasia, citado no capítulo 5. Continuando advertências: o perigo do pecado cometido deliberadamente, capítulo 10. Já não há sacrifício, já não resta sacrifício de expiação do pecado. Horrível coisa, diz o autor, é cair na mão do Deus vivo, num caso de pecado cometido deliberadamente. E mais uma advertência que encontramos, realçando isso antes do estudo do próprio livro: o perigo de rejeitar o mediador, Cristo Jesus. Isso seria afrontar a Deus. Deus apontou, escolheu, determinou um mediador, e os homens, não aceitando Jesus, o mediador colocado por Deus, conforme ele mesmo disse: este é meu filho amado, ouvi-o. Pronto, isto é uma afronta. Também o autor traz essa exortação com um alerta: o nosso Deus é um fogo consumidor. O nosso tema, entre muitas palavras que comumente poderíamos estar trazendo como tema desta carta, escolhemos este tema: a excelência de Jesus Cristo. Em toda a carta, isso que é o principal. E assim temos a excelência de Jesus Cristo na sua própria pessoa, no seu sacerdócio, na nova aliança. E outras palavras poderiam ser também colocadas, como a excelência de Jesus acima dos anjos, acima de Abraão, acima de Moisés, de todos os profetas, enfim. O propósito da carta: explicar a superioridade de Jesus Cristo sobre os anjos, sobre Moisés e sobre Josué. Outro propósito: demonstrar que o ministério sacerdotal de Jesus é melhor que o sacerdócio levítico e a nova aliança é melhor do que a velha. Demonstrar também, é outro propósito, que a redenção divina anunciada no Antigo Testamento, no Antigo Concerto, cumpriu-se pela vinda de Cristo e pelo novo concerto em Jesus. Outro objetivo: exortar os cristãos judeus a manterem firme sua confissão de Cristo. Esses são os propósitos encontrados na carta. Procurando organizar todo o livro, propondo um esboço, assim temos colocado uma primeira seção: a superioridade de Cristo, analisando alguns pontos desde o capítulo 1 até parte do capítulo 4. Uma segunda seção: a superioridade do sacerdócio de Cristo Jesus, já do capítulo 4 até também parte do capítulo 10. Finalmente encerra a terceira seção com exortação à fé, à esperança, ao amor, que é parte do capítulo 10 até alguma parte do capítulo 13. E finalmente a conclusão nos últimos versos. Observe nesta carta que não encontrei condições de colocar uma introdução, por causa da entrada abrupta do texto da carta diretamente no assunto proposto. Assim, no esboço do livro, não estamos colocando aqui uma introdução, um prefácio, mas temos, entretanto, uma conclusão. Por isso que muitos dizem que esta carta é totalmente diferente das cartas de Paulo
não sendo naturalmente, no conceito deles, dos estudiosos, uma carta escrita por Paulo. Não tem introdução, e de fato começa como um tratado, depois desenvolve-se como um sermão e termina como uma carta normal. Dentro da primeira sessão, que vai do capítulo 1 até o capítulo 4, verso 13, o que nós temos chamado a superioridade de Cristo, é o título dessa primeira sessão, vamos ver uma subparte, a excelência de Jesus pelo que é em si mesmo. Se tratamos da superioridade de Cristo, vamos ver qual é a superioridade de Jesus naquilo que Ele é em si mesmo. As demais partes, subtítulos, nós estaremos vendo no desenvolver da própria lição. Assim, entrando no texto de Hebreus, capítulo 1, verso 1, de uma forma direta, o escritor inicia dizendo: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Observe já esse início. Deus de fato falou muitas vezes, de muitas maneiras, palavras diretas pelos profetas ou na figura dos personagens. Deus falou muitas vezes, muitas maneiras, mas por fim, Deus fala através de seu Filho. Segundo a promessa de Jesus mesmo, eis que estarei convosco até a consumação dos séculos, não vos deixarei órfãos. E assim, no verso 2, continua o autor dizendo: Deus fala pelo seu Filho, que é Jesus, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação de nossos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Só essas palavras já mostram a excelência de Cristo Jesus, sobre tudo que se possa imaginar. Quem é Jesus? Filho de Deus, aquele por quem agora Deus fala. Não é mais por um Noé, não é mais por um Abraão, não é mais por um Jacó, não é mais por um profeta como Elias ou Eliseu. Não, Deus fala por seu próprio Filho Jesus. Só nisso está aí a superioridade e a excelência de Jesus. Quem mais? Ou o que mais é Jesus? Herdeiro de tudo. E que mais? Jesus, na verdade, fez tudo. Por ele foi feito o mundo. Quem mais que Jesus é excelente? Ele é o resplendor da glória de Deus. Observe esse particular: resplendor da glória de Deus. Quem mais? A expressa imagem da sua pessoa. Nesses dois pontos temos o aniquilamento de todo e qualquer mediador colocado pelos homens e a triste situação dos homens se prostrando diante de imagens de escultura. Não precisa nada disso, porque Jesus é o resplendor da glória de Deus e sua expressa imagem, conforme ele disse: quem ouve a mim, ouve o Pai, quem vê a mim, ouve o Pai, e os milagres, sinais que eu faço, não faço eu, mas o Pai. Ou seja, a identidade que temos, porque Jesus é resplendor da glória de Deus, é expressa imagem da sua pessoa. Observa como a religiosidade é perigosa quando esquece, aniquila, anula, desfaz dessa grandeza em Cristo Jesus, um acesso tão fácil para nós, porque ele disse: estarei convosco todos os dias. Quem mais que Jesus é? Excelente e é superior, porque ele sustenta todas as coisas subsistem por ele, pela palavra do seu poder. Enviando ele a sua palavra,
segundo a sua vontade, tudo se cumpre. Que mais que Jesus é excelente? Ele é aquele que por si mesmo fez a purificação dos nossos pecados. A purificação, o perdão do nosso pecado está nele mesmo. Que mais? Ele é aquele que está sentado à direita da majestade de Deus. Poucos versos, 3 versos. E observe como descreve Jesus numa grandiosidade maravilhosa. O que Paulo também poderia dizer, e dizer no verso à parte aqui: vede o meu conhecimento, a profundeza, que alcanço dos mistérios de Cristo Jesus. Mas muitos dizem que não é Paulo. Mas pelo menos, se não é Paulo, tinha mais alguém que entendia profundamente dos mistérios de Deus. Continuando, a superioridade de Cristo Jesus é colocado no aspecto que Jesus Cristo é superior aos anjos. E vem uma argumentação que avança pelo capítulo 1, entrando também pelo capítulo 2. Assim, por exemplo, no verso 4, diz que Jesus é feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Paremos aqui. Jesus é mais excelente do que os anjos, herdou um nome mais excelente do que eles. Lembremos da palavra de Paulo em Filipenses, que ao nome de Jesus se dobra todo o joelho nos céus e na terra, e toda língua confessa que Ele é o Senhor, para a glória de Deus. E se abrirmos Apocalipse, o que João viu e depois registrou para nós, que quando é apresentado Jesus, lá no capítulo 5 e 6 de Apocalipse, os céus inteiros se prostram diante do Senhor, desde os anciãos que têm tronos junto ao trono de Deus, e até as miríades de anjos e seres celestiais, milhões de milhões se prostram diante de Jesus. Assim, de fato, Jesus é superior aos anjos, porque para anjo algum Deus disse esta palavra: tu és meu filho, hoje te gerei. Mas referindo-se a Jesus, Deus fala assim, conforme já citamos agora há pouco, mas noutra palavra, por ocasião do batismo de Jesus: este é meu filho amado, em quem tenho o meu prazer. Outra vez, no verso 5, temos a palavra: eu lhe serei por pai e ele me será por filho. Para anjo nenhum Deus disse isto. Como continua: e quando outra vez introduz no mundo o primogênito, referindo-se a Jesus, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Mais argumentação no verso 7: e quanto aos anjos, diz: o que de seus anjos faz ventos, e de seus ministros labareda de fogo. Então, que são os anjos? Os anjos são ministros, ou funcionários, aqueles que estão colocados para servir ao Senhor, a quem o Senhor movimenta e ordena que vão como ventos e saiam como labaredas de fogo. Continua a argumentação que Jesus é maior do que os anjos, ao dizer também no verso 8, que de Jesus Deus diz, referindo-se, observe, a Jesus: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade é o cetro do teu reino. Interessante. Consideremos ainda o verso 9: amaste a justiça e aborreceste a iniquidade, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. Deus, o teu Deus te ungiu, referindo-se a Jesus, Filho. Deus diz: Deus, ó Deus, o teu trono subsiste. Lembremos que Jesus mesmo chegou a falar aos escribas e fariseus, numa interrogação a respeito de Messias, o que ele era de Davi? Filho? Mas por que Davi disse o Senhor a meu Senhor? Então observe
essa colocação: Senhor, Senhor, Deus, 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 o teu Deus. Senhor disse ao meu Senhor. Palavras que Davi também usou, são palavras essas tiradas dos Salmos. Continua, Deus falando de Jesus: Tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obras de suas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás, e todos eles como roupa envelhecerão, e como manto os enrolarás, e como uma veste se mudarão, mas tu és o mesmo, e os teus anos não acabarão. Observe que, como numa análise, se temos a ideia de Deus Pai, o Supremo, entretanto ele refere-se a Jesus de igual a igual: Senhor, Senhor, Deus, Deus. E aqui no verso 10, Tu, Senhor. Observe essas particularidades. Tudo isso para mostrar a superioridade de Cristo, e que de fato nessa análise sobre ou em referência aos anjos, ele é superior aos anjos. Como também, observe, tudo o que é criado é nada diante de Cristo Jesus. Continua a argumentação, ainda no capítulo 1, verso 13: E a qual dos anjos disse jamais: Assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés? A qual dos anjos Deus disse isso? A nenhum anjo. Mas para Jesus disse: Assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. No verso 14, volta a falar que são os anjos. Não são porventura os anjos, todos eles, espíritos ministradores, enviados a servir ou para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Exatamente. Aí a palavra: milhares de milhares o servem, milhões de milhões estão diante de Deus. E em Apocalipse, o anjo se apresenta como conservo: Sou teu conservo. E aqui, esse particular: os anjos estão trabalhando a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Ou o salmo que diz que os anjos de Deus se acampam em redor daqueles que o temem e os livra. Continuando um pouco mais, Jesus é superior aos anjos, passando ao capítulo 2, agora no verso 5: Porque não foi aos anjos que sujeitou o mundo futuro de que falamos, mas em certo lugar testificou alguém dizendo: Que é o homem para que dele te lembres? Ou o filho do homem para que o visites? Que é um homem? Pó, um grano no meio desse universo tremendamente grande. Que é um homem? Nada. Mas entretanto, o escritor argumenta: Tu fizeste um pouco menor do que os anjos. Jesus chegou a ser feito menor do que os anjos, no aspecto de ter se tornado homem, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Observe esse particular: e olhando nós para ele, não víamos nele coisa alguma que o desejássemos, porque era como outro homem qualquer. Então, nesse particular, Jesus foi feito menor do que os anjos, como homem. E que é o homem? Mas entretanto, de glória e de honra o coroaste, e o construí sobre as obras de tuas mãos. Observe essa palavra: mas ainda todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés. Paremos nesse particular. Quando Paulo vai falar em Colossenses de Cristo Jesus, ele fala que em Jesus habitava corporalmente a plenitude da divindade. Observe essa colocação: Jesus de carne e osso, entretanto nele estava a plenitude da divindade, feito menor do que os anjos, mas entretanto cheio de glória, cheia de honra, e também
com a determinação de que todas as coisas lhe seriam sujeitas. Ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que lhe não esteja sujeito. Tudo está sujeito a Cristo. Mas agora ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Ainda não. Continua o processo. Mas progressivamente, geração após geração, as vidas vão passando e todos estão debaixo do domínio de Cristo Jesus. Entretanto, diz o autor, vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, porque Jesus já está na glória. Tendo subido aos céus, foi exaltado, glorificado, assentou-se à direita do Pai. Mas por que ele foi feito um pouco menor do que os anjos? Aqui o autor explica, por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Como Jesus poderia ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como poderia ele morrer se não se diminuísse e se fizesse homem mortal como nós? Então aí está o mistério. Jesus tinha que vir como homem para morrer. Ele era o sacrifício, expiação dos nossos pecados. Continua ainda a palavra a dizer, convinha que aquele, que Jesus, para quem são todas as coisas, e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Precisava haver essa identidade, o Salvador e o salvo. Assim Jesus se fez igual a nós, para ser como igual, e nisso pudesse ser reconhecido como príncipe nosso, e nisso ser o representante e aquele que ia alcançar a nossa salvação. Lembremos que na lei dizia que o único que poderia ser remidor de outro, alguém que lhe fosse parente próximo. Aí Jesus se fez nosso parente. Convinha que ele se consagrasse príncipe, mas observe, através desse processo de fazer-se homem e morrer, conforme também continua o verso 11, porque assim o que santifica, como os que são santificados, são todos de um, por cuja causa não se envergonhe de lhes chamar irmãos, dizendo, anunciarei o teu nome a meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Ou seja, Jesus veio se fazendo um homem para ser achado e de fato ser irmão nosso, pelo que os salmos e os profetas já anunciavam tudo isso nessa expressão de irmãos, irmãos, o Redentor, o Libertador, o Messias esperado, desejado das nações, chamando a nós de irmãos. E ele lutando agora também por nós, por aqueles que eram da sua família. E continua a palavra, e visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, outra vez, identidade, Senhor se identificando conosco, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Numa palavra escrita por Paulo, está dito que Jesus venceu na carne o pecado. Observe bem aí, na carne venceu o pecado, ou venceu o pecado na carne própria da nossa natureza. Aqui está um mistério. Entendamos que muita gente diz assim, mas Jesus era Jesus, né? Como se ele fosse alguém especial e por isso venceu o pecado. Mas ele veio como homem, mostrando que não havia injustiça em Deus, em nos fazendo do pó, porque Jesus veio se fazer pó e venceu o pecado. A questão está na obediência a Deus. Se formos obedientes a Deus, vencemos, como Jesus venceu. Em Adão temos o desobediente, em Jesus o obediente. A única diferença é essa: se Adão fosse obediente,
certamente venceria também o pecado, mas não foi obediente. Continuando, ele vindo, participando da carne e do sangue, livrou a todos que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Observem, todos que têm medo da morte, nós que somos mortais, agora podemos estar livres ou desembaraçados deste medo que acompanha o ser humano, de que vai morrer. Isso não importa. Cristo ressuscitou, se estivermos em Cristo, teremos vida como Ele também teve. E com isso, livrar-se todos os que com medo da morte. Verso 16: porque na verdade Ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão, pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo, porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer os que são tentados. Tudo que nós temos de fraqueza, tudo que nós temos de dificuldade e limitação, Jesus passou por tudo isso também. Se nós clamarmos a Ele, Ele perfeitamente nos compreende, porque passou pelas mesmas coisas. Ele pode socorrer aos que são tentados. Dentro deste texto, que argumenta que Jesus é superior aos anjos, aí aparece a exortação correspondente. O autor, no capítulo 2, verso 1 até o verso 4, traz esta exortação tão bem colocada, quando diz: portanto, paremos, se Cristo Jesus é tão maravilhoso, se é tanto em nosso favor, mais do que os anjos, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para a tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor Jesus, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles, por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuídos por sua vontade. Paremos, se Jesus é tão grande, quão grande é a nossa responsabilidade. Se a palavra enviada pelos anjos sempre teve a justa repreensão para aqueles que não criam, não obedeciam, imagina então com a palavra enviada, porque é por Ele que Deus hoje nos fala, a palavra de Deus trazida a nós por Cristo Jesus. Como escaparemos nós, se não atentarmos para a palavra que Jesus hoje nos fala da parte de Deus? Lembremos que nós temos o caso, por exemplo, simples do sacerdote Zacarias, que recebeu a mensagem do anjo que lhe dizia que Isabel, sua esposa, daria à luz um menino. Ele não creu e o anjo disse: porque você não creu na minha palavra, ficará mudo até que isso se cumpra. E assim, pelas escrituras, vão vendo que anjos traziam a mensagem de Deus, e quem não cria tinha alguma repreensão. Agora imagine então, quando é Jesus, o Filho de Deus, superior a todos os anjos, quando Ele fala. Se nós desobedecermos, somos dignos de um maior castigo, maior repreensão. E a palavra que diz, Jesus fala, observe, vem sinais que confirmam, e Deus também testifica com dons do Espírito Santo. Então, estamos cercados, vamos dizer assim, de muitas bênçãos, de muito apoio para vencermos a carreira espiritual. Depende só de nós obedecermos, porque tudo está a nosso favor. Passando à frente, ainda na superioridade de Cristo, que é a primeira sessão
do nosso estudo, no nosso esboço, no subtítulo terceiro, que agora é Cristo é superior a Moisés e Josué, iniciamos no capítulo 3, a partir do verso 1, a colocação do autor quando diz: pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, sendo fiel ao que o constituiu, como também o foi Moisés, em toda a sua casa. Observe aqui colocando uma comparação entre Jesus e Moisés, diz que Jesus foi fiel, como também o foi Moisés. Nessas palavras, os dois estão no mesmo nível, no mesmo patamar. Moisés foi fiel, Jesus também foi fiel. Moisés dirigindo o povo e Jesus dirigindo o povo hoje. Mas observe um detalhe no verso 3: porque é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Observe que não é o pedreiro, o funcionário da casa que é mais importante, mas é o dono da casa. Aqui sim é que sutilmente se mostra que Jesus é superior a Moisés, porque Jesus não estava conduzindo um povo que era de outro. Jesus conduz o povo que é dele. Moisés conduzia um povo que era de Deus. A diferença é aqui. Então Moisés simplesmente é um servo e o Senhor Jesus é o dono da casa, dono do povo. O que é colocado logo depois, se no verso 3 e verso 2 fala de casa, no verso 4 esclarece: porque toda casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. E continua a palavra dizendo: na verdade, Moisés foi fiel em toda a sua casa, como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Figura de Jesus. Por isso que Moisés diz: Deus levantará dentre nossos irmãos um profeta semelhante a mim, mas a este vocês devem ouvir, porque quem não ouvir será extirpado do povo. É testemunho. Moisés serviu de testemunho na forma como agiu, mas Cristo Jesus, como Filho de Deus, fiel sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até ao fim. Então Jesus, de fato, é muito superior a Moisés. E observe que os judeus, escribas, fariseus diziam de peito empolado: nós somos servos de Moisés. Mas Jesus é maior do que Moisés. E Moisés era só servo e figura daquele que haveria de vir. Continuando, agora vem uma exortação. E observe que a exortação é tão longa que parece até argumentação, e depois vai entrar em outras partes que parece ainda uma exortação. Assim, no capítulo 3, voltando um pouco, verso 7 até o verso 19, é uma exortação, o perigo da incredulidade. E diz então o autor no verso 3: portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação no dia da tentação no deserto. Voltemos ao início. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, agora fala-nos por seu Filho. Se ouvirdes hoje a sua voz, a voz do Filho, não endureçais o vosso coração. No passado, no deserto, ouviram a voz do anjo ou de Moisés que os conduzia, se é que ouviram. Mas diz o verso 9: onde vossos pais me tentaram no deserto, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra esta geração e disse:
Estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Qual é a exortação? Cuidado para não ouvir a voz do Senhor. Não vamos endurecer o nosso coração. Os pais no deserto tentaram a Deus, provaram a Deus, mas desobedeceram, porque Deus se indignou com eles. Não conheceram os caminhos de Deus e não entraram no repouso de Deus, mas antes ficaram na ira de Deus. Continuando um pouco mais, a exortação no verso 12: vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Uma observação para nós entendermos: todo este tempo do que alguns chamam de dispensação da graça é tão somente o hoje de Deus. Hoje. Nós dizemos agora, hoje, mas os que viveram há 1000 anos atrás diziam hoje. Os que viveram o tempo de Jesus, ouviam as palavras de Jesus, era hoje. Hoje se ouvir a sua voz, é hoje. E agora nós estamos há quase 2000 anos, mas para Deus ainda é o dia chamado hoje. Conforme Paulo fala em Coríntios: eis aqui hoje o dia da salvação, eis aqui hoje, o ano aceitável. Observe bem, precisamos entender, a palavra é a mesma, para todas as gerações que passam, ainda é o hoje de Deus. Agora comparemos com os profetas no passado, Joel, Isaías, Zacarias, Malaquias, que constantemente diziam: porque haverá um dia, porque naquele dia, porque nesse dia, num dia, um dia que estava por vir. Mas quando chega Jesus, chegou o dia. Se Pedro dizia que um dia para o Senhor 1000 anos, e 1000 anos como um dia, hoje nós podemos retocar um pouquinho essa palavra dizendo que 2000 anos para Jesus é um dia, e um dia 2000 anos, não faz diferença. Ou seja, o tempo para o Senhor é um dia, é hoje, é hoje, é hoje, é hoje. Quando Jesus vier, acontecer a ressurreição dos mortos, o arrebatamento da igreja, ainda está dentro do dia chamado hoje. Por isso que para o malfeitor na cruz do Calvário, Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele não está lá no paraíso, ou no seio de Abraão, ou algum lugar por aí, não. Aquele que faleceu com Jesus, um malfeitor que alcançou graça, e o outro que não alcançou graça, mas resistiu à oportunidade, estão todos, menos Jesus, que ressuscitou ao terceiro dia, na sepultura. Quando ele se levantar, ele vai ver que é hoje ainda. Hoje. Se for hoje, no dia presente, 2000 anos depois, mas será hoje, hoje, o hoje de Jesus. Por isso que muitos não entendem, que eu falo: não, é a vírgula, está fora de lugar, tem que colocar vírgula aqui, coloca a vírgula lá, querendo dizer alguma coisa, achando que Jesus foi para o céu e levou o malfeitor arrependido. Nada disso. 2000 anos passaram, mas para Deus é um dia só. Estamos naquele dia chamado dispensação da graça, no dia aceitável, o dia da salvação. Continuando, diz a palavra: porque todos nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até ao fim. Aquele que for fiel até ao fim será salvo. Enquanto se diz: hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração,
como na provocação, porque havendo alguns ouvido, o provocaram. Mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés. Não foram todos que foram incrédulos, não foram todos que provocaram o Senhor, mas alguns ouviram e o provocaram. Mas com quem se indignou por 40 anos? Não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão aos que foram desobedientes? E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Observe então que para entrar no repouso de Deus, não é esperar passar 6 dias da folhinha que chega de novo ao dia do descanso, o 7º dia, o sábado. Não é isso. Isto era somente figuras, sombras, como Paulo diz em Colossenses, porque na verdade o descanso, o sábado de Deus, é justamente não andar na incredulidade. Quem anda na fé, quem anda na obediência a Deus, quem dá atenção à palavra que Deus nos envia por Cristo Jesus, já está gozando de um descanso. Então observe que o descanso é obedecer a Jesus, ou como ele disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele não falou: espera, aguenta a mão até o 7º dia, aí vocês descansam. Não, Jesus disse o quê? Vinde a mim. Então quem nele crê já entrou no descanso. É o que vai ser afirmado daqui a pouco, nós estaremos vendo no texto. Mas observe outra vez: alguns ouviram, o provocaram, com esse o Senhor se indignou, esses pecaram, esses caíram mortos no deserto, esses foram desobedientes. Sim, esses não entram no repouso de Deus por causa da incredulidade. Observe: incredulidade, fé, razões ou condições para nós estarmos no descanso de Deus. Precisamos ainda considerar que, em figura, toda aquela multidão saiu do Egito e iam pelo deserto, caminhando, para chegar à terra prometida, a terra que emana leite e mel, usando outra palavra, a terra do repouso ou descanso. É a figura de hoje. Deus nos tira do Egito, das coisas deste mundo, e faz caminhar como num deserto, ainda neste mundo, mas com o objetivo de chegarmos à terra do repouso, terra que emana leite e mel, os próprios céus. Observe que não é um dia o repouso, é alcançarmos a situação de sermos achados dignos de alcançar a terra prometida. Isso é o repouso. Pelo que, se alguém hoje está firme com Cristo, já está descansado, ou como Paulo diz, já está em lugares celestiais. Observe como que a palavra fala: não é um dia da folhinha. Aí quem guarda sábado e há quem guarda domingo, e há gente que guarda outro dia qualquer, como se fosse condição para ser salvo. Não, o repouso será alcançado andando nas palavras de Deus, obedecendo a Deus. Passamos assim ao capítulo 4, ainda falando na primeira sessão, superioridade de Cristo, o Senhor Jesus superior a Moisés e a Josué. Mas observe que no capítulo 4, verso 1 e verso seguinte, ainda que num esboço queira-se ainda insistir numa argumentação de que Cristo é superior a Moisés e agora também a Josué, entretanto as próprias palavras acompanham a exortação que vinha antes. Diz o verso 1: temamos, pois, isso aqui é exortação, temamos, pois, que porventura deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que alguns de vós fiquem para trás, porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram.
Porque nós, diz o autor, nós, os que temos crido, entramos no repouso. Observe bem, qual é a condição para chegar ao sábado? Não é esperar dia após dia até chegar ao 7º dia. Não, para entrar no repouso é crer em Cristo Jesus. Firme, claro, está a colocação. O sábado, a folhinha, no tempo passado foi figura. Hoje nós temos uma realidade, é Cristo Jesus e o hoje, que é hoje, dia da salvação, sábado do Senhor, se nós estivermos nele. Se nós não estivermos nele, não entramos no descanso. Voltando um pouquinho para salientar, eles também receberam a palavra de Deus. Nós falamos que nós recebemos as boas novas, o evangelho da salvação. Mas todo aquele povo que saiu da terra do Egito recebeu também as boas novas de salvação. Mas no modelo do passado, eles não tiveram fé, não creram. Assim, para o Senhor Jesus salva todo aquele que quiser. Multidão, milhões e milhões podem sair do Egito, do mundo, do pecado, da morte, do engano. Agora a caminhada continua, precisa guardar a fé. Se guardar a fé, os 40 anos na nossa peregrinação neste mundo, aí sim, estamos já no repouso de Deus. Observem que Caleb diz: estou na mesma força com que saí da terra do Egito. Na palavra de hoje, ele está na mesma fé. Continuando, no verso 4, porque em certo lugar disse assim do dia 7º. Se antes não falou o 7º dia, agora falou. Esse repouso é o 7º dia figurado na lei. E repousou Deus de todas as suas obras no 7º dia. E outra vez neste lugar não entrarão no meu repouso. Visto, pois, que resta que alguns entrem nele, e que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas, outra vez, não entraram por causa da desobediência. Determina outra vez um certo dia. Qual dia? Hoje, o tempo que se chama hoje, a dispensação da graça, dizendo por Davi, muito tempo depois, como está dito: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Observe que a argumentação vai firmando cada vez mais. Então, o chamado repouso o tempo todo era figurado no 7º dia. Deus entrou no repouso no 7º dia. E aqueles que saíram do Egito não entraram no repouso, tombaram no deserto, porque o repouso seria não o 7º dia, mas a chegada na terra prometida. E não entraram por causa da desobediência. Mas, observe o verso 6, resta que alguns entrem nele, porque ainda está estabelecido um certo dia, no qual devemos ouvir a voz do Senhor e não endurecer o nosso coração. Continuando no verso 8 do capítulo 4, porque se Josué lhes houvesse dado repouso, não falaria depois disso de outro dia. Josué pegou a liderança do povo, atravessou o Rio Jordão e colocou-os na terra prometida. Foi repouso? Não foi repouso, porque entraram em guerra de conquista. E lá pecaram contra o Senhor muitas vezes. Então, na verdade, nem Josué deu o repouso ao povo de Deus. Caminharam no deserto, foram para a terra de Canaã, continuaram caminhando em briga com o povo que lá estava e depois brigando entre eles mesmos por causa da incredulidade, da desobediência. Então aqui está que Jesus é superior a Josué, porque Josué não conseguiu dar ao povo descanso. Ainda que haveria uma promessa de descanso,
mas Josué não deu-lhes descanso. Portanto, volta o verso 9 a dizer: resta ainda um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou das suas obras, como Deus das suas. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Continua o verso 12: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apto para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos que tratar. A palavra de Deus é viva, penetra até a divisão da alma e do espírito, conhece pensamentos e intenções, e está tudo patente aos seus olhos. Esta palavra é para mostrar que Deus está vendo tudo, sabe tudo, então Ele conhece aqueles que verdadeiramente estão crendo e estão na obediência. Como Paulo diz, fica firme este conceito: Deus conhece os que são seus. Muita gente toma essas palavras aqui, que a palavra de Deus é mais penetrante do que espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, como querendo falar do homem trino. Aqui não tem nada a ver com o homem trino. Aqui está falando que a palavra de Deus é apta como espada para separar, penetrar a divisão da alma e do espírito, 2 elementos só, ou juntas e medulas, outros 2 elementos comparativos. Não tem nada de homem trino nesta palavra que muita gente pega e fica batendo. Mas observa, não tem isso aí. Separar alma e espírito, só Deus, pela sua palavra. Seus olhos que vasculham tudo. Ou juntas e medulas, pele e músculos. A palavra de Deus sabe separar todas estas coisas. Aqui não tem nada de argumentação de homem trino, como alguns citam e outros vão acreditando sem analisar o próprio texto. Mas observe, nada se esconde de Deus, nada se esconde. Portanto, temos que ter cuidado, sabendo que estamos tratando com alguém que sabe tudo, ouve tudo e que não perde nada daquilo que passa em nosso ser, nem de pensamentos, nem de intenções do coração. Como escaparemos nós, se nós tentarmos com mais diligência? Continuando, passando agora a segunda sessão do nosso estudo, dentro do esboço proposto, temos o título, segunda sessão, a superioridade do sacerdócio de Cristo Jesus. Desde o capítulo 4, verso 14, e isso se estende até o capítulo 10, verso 18. Sacerdócio de Jesus Cristo. Muito bem, falando nessa sessão, no capítulo 4 até o capítulo 7 e alguns versos, nós teremos o primeiro subitem, superior. Jesus é um sacerdote superior, e ele é superior no seu sacerdócio por causa da sua chamada. Vamos observar esta argumentação, lembrando que oportunamente o autor coloca exortações no meio da argumentação do ensino que ele vem trazendo. Verso 14 do capítulo 4, observemos como se fala da chamada de Jesus para ser sumo sacerdote. O verso diz assim, verso 14 no capítulo 4: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Observe que o escritor já entra direto neste assunto, apresenta Jesus, Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, entra direto afirmando.
E observe que isso aqui é uma exortação. Retenhamos firmemente a nossa confissão, a nossa declaração de fé, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, vimos isso no capítulo 2, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Capítulo 2 vimos, ele se identificou conosco, tomando a nossa natureza. Então, ele pode compadecer das nossas fraquezas, porque como um de nós foi também tentado. E o verso 16 diz: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. O autor, no verso 14, 15, 16 do capítulo 4, já apresenta direto Jesus, sumo sacerdote, ainda que filho de Deus, também é sumo sacerdote. Podemos chegar a ele com confiança, porque acharemos misericórdia, acharemos graça e seremos ajudados em tempo oportuno. É somente agora no capítulo 5, verso 1, que ele vai apresentar o que é um sacerdote, lembrando aquilo que houve no passado e expressando. Vejamos o texto, verso 1: porque todo sumo sacerdote, tomado dentre os homens, é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados, e possa compadecer-se eternamente dos ignorantes e errados, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza. E por esta causa deve ele, tanto pelo povo como também por si, fazer oferta pelos pecados. E ninguém toma para si esta honra, senão o que é chamado por Deus, como Arão. Observe que aqui temos, para nosso conhecimento e aplicação na nossa vida, o que é um sacerdote. O que é um sacerdote? Considerando que Deus chama todo o seu povo como nação santa e sacerdócio real. Vamos entender bem esse particular. No passado eram 12 tribos. Para trabalhar no santuário e servir diretamente ao Senhor, tínhamos uma tribo, a tribo de Levi. Mais perto do Senhor, ministrando os rituais do santuário, tínhamos, dentre os levitas, a família de Arão, sendo Arão o sumo sacerdote. Observe bem isso. Como rei, aí o reinado certo estaria com a tribo de Judá e ficou na família de Davi. Este é o sacerdócio e, digamos assim, o concerto do Sinai que veio através de Moisés. Muito bem, aqui a palavra diz isso: sumo sacerdote, tirado dentre os homens, tem que ser alguém do meio do povo para interceder pelo povo, constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus. Observe que o sacerdote não é para ser contra, como o carrasco, como aquele que é um capataz que observa e já traz a correção ou já despede o empregado. Nada disso. É aquele que tem que trabalhar a favor dos homens. É um homem no meio dos homens, trabalhando a favor naquilo que diz respeito às coisas de Deus. Esta é a nossa função como povo de Deus. Não podemos, muitas vezes a gente percebe isso no meio dos cristãos, mais um olhar de juízo, de censura às pessoas, e não vemos um olhar de misericórdia, de atenção para vermos em que podemos ajudar alguém necessitado, alguém que está falhando, tropeçando, caindo, pecando, errando, etc. Não. Mas observe, a nossa função não é censurar, apontar o dedo, é correr e segurar, ajudar, arrebatando alguns do fogo, a expressão que vimos na outra palavra. Continuando, e possa compadecer-se eternamente
dentre os homens, quem é certo? Porque cada um de nós estamos rodeados de fraquezas, então ninguém tem que julgar ninguém, nem censurar ninguém. Temos que primeiro tirar a trave do nosso olho e ver se conseguimos ajudar o irmão a tirar do seu olho o cisquinho. Mas sempre devemos considerar como mais grave a nossa falha do que a falha do nosso irmão. Que mais entre os homens? E por causa disso devemos, tanto pelo povo como por nós mesmos, fazer oferta pelos pecados. Todo sacerdote, a primeira coisa que tinha que fazer é apresentar o sacrifício de expiação do seu pecado, para depois ministrar a favor do povo os rituais, sacrifícios para expiação do pecado do povo. Continua essa premissa ainda. Como sacerdote, vamos cuidar primeiramente de nós e depois ajudar o próximo. E ninguém toma para si essa honra. Hoje em dia nós estamos vendo pessoas que saem, pegam o ônibus aqui na cidade, vão para São Paulo levando 3x4, um pouquinho de dinheiro na carteira, algum documento e já volta de lá pastor. Não foi chamado, foi para São Paulo em algum escritório lá e já volta pastor. Ou ele mesmo vai no cartório e registra uma ata dele mais alguém e já se constitui pastor. Mas a palavra de Deus coloca que ninguém toma para si, senão aquele que é chamado por Deus. Observe como as pessoas não estão tendo entendimento do que é um sacerdote, um pastor, um obreiro na casa de Deus. Mas continuemos. Observe que aqui temos a definição de um sacerdote. Ele precisa ser chamado. Agora, em que Jesus é superior? Naturalmente, na continuação, temos: assim Cristo não se glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote, mas glorificou aquele que lhe disse: tu és meu filho, hoje te gerei. Como também em outro lugar: tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Observe que Jesus não pegou 3x4 e foi até Jerusalém com documentos na carteira e um pouco de dinheiro e chegou lá e voltou sacerdote, não. Jesus também não se glorificou a si mesmo se intitulando, mas antes seguiu na palavra daquele que disse que ele era constituído sumo sacerdote. Por isso que Jesus chegou algumas vezes a dizer que não recebia a glória dos homens, mas tão somente estava esperando na ordem, naquilo que provinha de Deus. Nem procurava fama para si, estava tão somente no cuidado de ser fiel à chamada. Aquele que lhe disse: tu és meu filho, disse também para ele: tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Aqui que está a superioridade do sacerdócio de Jesus acima do de Arão, ou sacerdócio levítico, segundo a lei e o primeiro concerto, o concerto do Sinai, porque foi Deus quem chamou. E no caso de Arão, Moisés chamou, impôs a mão sobre ele e fez os rituais ordenados por Deus, e Arão passou a ser sumo sacerdote. E continua a palavra nesse particular, que Jesus, como sacerdote, nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Observe que Jesus diz: Pai, bem sei que sempre me ouve, mas Jesus continuamente estava em clamor e lágrimas, orações e súplicas ao Pai. Ainda que era filho, aprendeu a obediência. Não seja feita a minha vontade, mas a tua, por aquilo que padeceu. E sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos que lhe obedecem, chamado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Antes de passarmos à frente, a superioridade da chamada de Jesus como sacerdote, sumo sacerdote, a todo sacerdócio que possa existir
ou o sacerdócio da lei mosaica, é que Deus o chamou, e em particular, não na ordem de Arão, não na descendência de Arão, mas na ordem de Melquisedeque. Vai haver uma argumentação, uma explicação à frente. Só que o autor vai desviar-se para uma exortação, e uma exortação longa. Mas antes de nós considerarmos essa exortação, voltemos. Jesus, como sumo sacerdote, ele se empenha tremendamente para cumprir a sua missão. Ele é sumo sacerdote, não é um sacerdote que procura viver à custa das ovelhas, no bem-estar à custa das ovelhas, conforme Ezequiel acusou, né? Ai dos pastores que apacentam a si mesmos. Mas não, Jesus disse: estou entre vós como pastor, e entre vós me chamais de mestre, e eu o sou, mas entretanto sou eu quem sirvo. Observe que Jesus, para fazer a vontade do Pai, não mediu esforços, nem dedicação. E aqui diz: clamor, lágrimas, orações, súplicas, e lembrando que o padecimento dele chegou à cruz no Calvário, à morte, e morte vergonhosa. Voltemos atrás um pouquinho, no final do capítulo 4, quando o autor entra falando de Jesus como sumo sacerdote, ele poderia colocar esse texto mais lá, depois desses versos que nós consideramos. Ele colocou antes, mas podemos entender Jesus como sumo sacerdote, com aquela dedicação tremenda até a morte, para trabalhar em favor das nossas almas. Se ele faz isso, olha, temos um grande sumo sacerdote diante de Deus, que penetrou nos céus. Vamos reter firme a nossa confissão. Jesus não está aqui para nos acusar, nos condenar, não. Tiago chega a dizer, nesse particular, ou também Paulo escrevendo a Timóteo, é para aquisição de salvação. Jesus veio para isso, para nos adquirir. Então, temos um sumo sacerdote que compadece de nós nas nossas fraquezas, um que ainda que foi tentado, mas sem pecado. Podemos chegar com confiança ao trono da graça e achar misericórdia, achar graça e sermos ajudados, porque Jesus não mede esforço por nós. Quanto a isso, no tempo da carne, todo o seu ministério e a própria vida ele deu por nós. Passando mais à frente, chegamos ao verso 11 do capítulo 5 e temos uma exortação. Observe que, de fato, aquele que escreve esta carta parece que está no sermão pregando, argumenta alguma coisa e já coloca a sua exortação para os ouvintes. Assim também, aqui no verso 11 encontramos a exortação, no sentido de perigo da imaturidade. No verso 10 anterior, lemos que Jesus foi constituído sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Aqui, o escritor como que pensa um pouquinho do que ele poderia falar e acha que o povo não alcançaria o que ele poderia estar falando com mais profundidade. E entra nesse particular dizendo, do qual muito temos que dizer. Melquisedeque, Jesus sumo sacerdote na ordem de Melquisedeque, tem muito que dizer, de difícil interpretação, porquanto vos fizeste negligentes para ouvir. Aí vem a repreensão para, vamos dizer, para nós, se isso é o caso, é para nós, negligentes, porque muita coisa se pode dizer, muita coisa de difícil interpretação, mas muitos têm se feito negligentes para ouvir. E ele diz mais e argumenta no verso 12: porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Então observe que o escritor nota que o povo não tem conhecimento, ainda está imaturo.
nas revelações de Deus. Verso 13: porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino, mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Como está o povo hoje? Estão discernindo o bem e o mal? Estão compreendendo isso? Não. Eles preferem dizer: não tem importância. Não tem importância. Não tem importância. Deus não exige tanto. E com isso, de fato, tem se feito negligentes. São meninos, não estão experimentados na palavra da justiça. Estão se auto-aprovando naquilo que querem fazer. Tem uma cobiça, entram nessa cobiça e ao final dizem: não tem importância, porque eu me julgo a mim mesmo dizendo que não tem importância. Lembrando que serão julgados por Deus. Quanto que Paulo, fazendo o julgamento de si mesmo, não se via em nada condenado, mas dizia que prosseguia para o alvo, porque quem iria julgá-lo? Não era ele mesmo, mas o Senhor. Pelo que, deixando as coisas que para trás ficam, caminhava ele para a frente, para o alvo, ou a soberana vocação em Cristo Jesus. Entrando já no capítulo 6, ainda nessa exortação ao perigo da imaturidade, diz o escritor: pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento, de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos, e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. E isso faremos se Deus o permitir. O que o autor está dizendo? Tem muita coisa para falar, muita coisa. Coisas, sim, observe, de perfeição, de glória de Deus, mistérios, águas profundas das coisas de Deus. Mas não dá para entrar nisso, porque muitos não vão ter entendimento, não estão exercitados, são crianças, precisa de leite. E observe que ele quer ir à frente, quero ir à frente, não quero lançar de novo rudimentos da doutrina de Cristo. Quais são os rudimentos que ele falou que é rudimentos? O que mesmo? O que é rudimento? Arrependimento de obras mortas, fé em Deus, doutrina dos batismos, imposição das mãos e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Ele não quer entrar nisso, porque isso aí é primeiras letras, é o leitinho da fé cristã, são as doutrinas mais primárias do cristianismo. Muito bem, com a pergunta: em que é que as religiões estão embaraçadas e umas às outras se reprovando? Justamente no rudimento da doutrina de Cristo. Quantos estão embaraçados na ressurreição dos mortos? E fala de duas ressurreições ainda, quando a palavra fala de uma. Quantos perdidos num chamado dia hoje? Quantos perdidos quanto ao juízo eterno? Tem trono branco, tem trono aqui, tem trono ali, tem o trono das obras, tem o julgamento disso, julgamento daquilo. Estão perdidos, embaraçados no que é primário da doutrina cristã. Quanta gente nesse negócio de arrependimento de obras mortas, não estão se arrependendo, estão fazendo obras mortas, se justificando. Então observe que nós estamos num tempo difícil. Se o autor de Hebreus estivesse para falar conosco, ele não escreveria essa carta desanimado, com tanta fragilidade de entendimento e conhecimento. Por isso que entendamos o tempo que estamos vivendo. Como vamos falar de uma escatologia perfeita, de uma doutrina
perfeitamente bíblica, vamos dizer assim, dentro da Sagrada Escritura, se as pessoas estão errando naquilo que é claro, até textual da Bíblia? O grupo religioso que omite mandamentos dos 10 mandamentos e cria mandamentos e acha que está tudo certo, quando a palavra fala claramente que não pode acrescentar e nem diminuir. Que vamos falar dos evangélicos, até dos pentecostais, quando a palavra de Deus fala do divórcio, que Deus aborrece, e o segundo casamento é adultério, eles dizem que pode, que a lei do mundo agora pode, e que pode casar a segunda vez porque tem direito de ser feliz. Que vamos argumentar de profundidade dos mistérios de Deus, da Trindade, da escatologia e tanta outra coisa? Não tem condição. Se o mais básico estão errando, não é fácil entrar em profundidade das coisas de Deus numa geração desta forma. Por isso, continua ele, o autor da carta aos Hebreus, na sua exortação, falando do perigo da queda. Pessoas tão fracas, tão crianças, tão inexperientes nas questões de Cristo, nas palavras da perfeição e da justiça, é impossível que os que uma vez provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Se são tão fracos, tem perigo de não alcançarem arrependimento. E já provaram o dom celestial, já se fizeram participantes do Espírito Santo, já provaram a boa palavra, já sabem das virtudes do século futuro, recaem, não resta mais sacrifício pelo pecado. Aí vem um exemplo do verso 7 e 8, quando ele diz: porque a terra, quem bebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela, produz erva proveitosa, recebe a bênção de Deus. Mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada, e perto está da maldição, o seu fim é queimada. O que o escritor está argumentando e exemplificando? Deus é maravilhoso, é benigno, manda chuva, manda sol. A chuva embebe a terra e o sol aquece, fazendo com que a semente germine, e se der frutos, aprovado, essa planta está aprovada. Mas se Deus manda sol, Deus manda chuva e ela produz espinhos, é reprovada, está perto da maldição, o seu fim é queimado. Agora não está falando de planta, está falando de almas, pessoas, sobre as quais Deus manda tudo o que é necessário para produzirem bons frutos, e continua fazendo coisas erradas, coisas torpes, pecando contra o Senhor, expondo o Senhor outra vez à vergonha, ao vitupério. Vão crucificar Jesus de novo? Não, estão reprovados, vão ser queimados. Por isso, ide malditos para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Ainda nessa exortação, porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo, dizendo: certamente abençoando-te abençoarei, e multiplicando-te multiplicarei. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa, porque os homens certamente juram por alguém superior a eles, e o juramento para a confirmação é para eles o fim de toda a contenda. O que quer dizer isso aqui? Que Deus, para fazer firme a sua promessa, Deus entrou com juramento, dizendo: jurei por mim mesmo. Não tinha maior do que Deus, ele jurou por ele mesmo. Justamente na ideia, o autor explica, querendo Deus mostrar mais abundantemente a
imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs com o juramento. Ou seja, Deus querendo mostrar que a salvação é certa, é certíssima, porque Ele está jurando que vai nos salvar, vai nos dar vida eterna. Ele jura para que, por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta. Deus não mente. Se Deus interpôs-se com o juramento, é firme, é garantida a nossa salvação. Retenhamos firme esta consolação. Vamos esperar com paciência. Olha, esperança proposta, a qual temos como âncora da alma, segura e firme, e que penetra até o interior do véu, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Observe que nós fizemos uma interrupção na sequência do assunto. Jesus como sumo sacerdote, lá no capítulo 5, verso 10, quando ele, o escritor, falou que Jesus era constituído sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Aí ele abriu um parênteses e foi fazer toda aquela exortação: precisamos crescer em conhecimento, cuidado para não cairmos estando tão frágeis assim. Agora ele volta ao mesmo ponto, citando Jesus, nosso precursor, ele entrou por nós. Entendamos pelo capítulo 5 que vimos que Jesus é nosso favor, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. E assim, na continuidade, entraremos no capítulo 7, que ele vai então agora argumentar a superioridade do sacerdócio de Jesus nesta chamada, segundo a ordem de Melquisedeque. E isto faremos, se Deus permitir, na próxima oportunidade. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionete Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.